Obrigado, Senhor, mais uma vez, porque nesta manhã nós podemos estar entrando na Tua presença para abrirmos a Tua palavra, para que o Senhor possa falar com a gente. Abre os nossos corações, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Daniel, capítulo 12. Essa vai ser a base da nossa reflexão nesta manhã. Daniel, capítulo 12. Eu gostaria de iniciar nesta manhã mencionando algumas coisas importantes antes da gente ler a Bíblia. A primeira coisa que eu gostaria de mencionar é: vamos lembrar de orar por aquelas famílias enlutadas nestas últimas semanas. Lembre de aqueles membros da igreja que perderam algum ser querido, alguma pessoa amada. Nessa semana recebemos notícias de diversos lugares, de amigos que descansaram no Senhor, de pessoas que perderam entes queridos, de pessoas amadas que estão esperando agora o retorno de Jesus no túmulo. Vamos orar por essas famílias que perderam um ente querido. A segunda coisa que eu gostaria de mencionar nesta manhã é uma notícia para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, uma notícia muito boa. Na quinta-feira, 26, o Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão muito importante para nós, os Adventistas do Sétimo Dia, relacionada com a observância do sábado. E essa foi uma grande vitória para a glória e honra de Deus. Deus tem trabalhado através de muitas pessoas específicas para que nós, os Adventistas do Sétimo Dia e outras religiões que guardam o sábado como dia de repouso, possam ter a possibilidade de continuar sendo fiéis a Deus. Essa aqui foi uma decisão específica sobre 2 casos específicos, mas glória a Deus, porque como foi mencionado já aqui também, nós temos ainda a possibilidade de termos, por enquanto, liberdade religiosa para adorarmos a nosso Deus. Enquanto nós temos essa liberdade, nós precisamos aproveitar esses momentos, e glória a Deus por isso. E eu acho que essa decisão do Supremo Tribunal é uma decisão importantíssima, que merece ser lembrada neste lugar também. Terceira coisa que eu gostaria de mencionar: essa semana foi uma semana de bênçãos para Novo Tempo. Na TV, na rádio, na internet, foi feito um esforço impressionante. Desde domingo até ontem à noite, nós tivemos o pastor Luiz Gonçalves pregando todas as noites mensagens de esperança, para que as pessoas pudessem voltar para Jesus. E nesta semana nós experimentamos, nós assistimos, nós vemos milagres impressionantes do que Deus fez através do pastor Luiz, através dos arautos do rei. Obrigado, gente, por continuar orando sempre pela Novo Tempo. E nesta manhã, eu não sei se tem alguém que ouviu a pregação do pastor Luiz e veio convidado pela Novo Tempo nesta manhã. Alguém que fazia muito tempo que não estava aqui na igreja, alguém que tinha parado de vir por alguma razão, alguém que se afastou de Jesus. Eu não sei, mas se você veio nessa manhã, você está no lugar certo. Deus te chamou para que você esteja no lugar certo, e esse aqui é o lugar certo. Não saia dessa igreja sem você receber um abraço. E se você está na internet aí, você aqui na internet, e você ainda não veio, a igreja está aberta para você também, então venha logo. Jesus está te esperando, porque Jesus logo Ele virá. Daniel capítulo 12, a partir do verso 1. Vamos então agora sim estudar a palavra no tempo que a gente tem, que vai ser pouco para o assunto que a gente quer tocar. Eu estive aqui no mês de julho pregando para vocês, e eu não sei se vocês lembram, mas eu falei sobre como eu estou sentindo a necessidade, em cima do estudo da palavra de Deus, de pregar sobre alguns assuntos específicos para este tempo. Quando eu preguei no mês de julho, eu falei sobre o grande engano, esse momento do anticristo
prévio à vinda de Jesus. Alguns de vocês, inclusive, conversaram comigo depois, e eu mencionei naquela pregação que eu estou reestudando. Eu já li pelo menos umas 3 vezes o Grande Conflito inteiro. E agora estou relendo os últimos capítulos do Grande Conflito. Eu acho que todo mundo aqui tem, se não tem o Grande Conflito, tem esse livro aqui, Os Resgatados, que é uma versão atualizada do Grande Conflito. E eu estou lendo, faz parte da minha meditação. E no Reavivados das últimas semanas, estudando o livro de Jeremias, muitas vezes me encontrei a mim mesmo pensando justamente na missão que nós temos como pregadores. Pastor, a missão que a gente tem como pregadores. Pastores que estão por aqui assentados agora. Qual é a nossa missão como pregadores? Jeremias tinha uma missão muito clara. Era pregar para as pessoas que os juízos de Deus estariam chegando, mas ao mesmo tempo que a misericórdia de Deus estaria sendo manifestada em cima daqueles que estivessem tomando decisões de voltar para Jesus. E nessa linha de raciocínio, eu parei para pensar em um assunto que eu acho extremamente relevante e que, graças a Deus, está começando a ser pregado: a preparação para o tempo de angústia. O nosso preparo para esse momento tão especial da história da humanidade, o tempo de angústia. Eu confesso para vocês que não é um assunto fácil para mim pregar, porque não é um assunto que eu gosto de pregar, até porque tem pessoas que podem ficar assustadas quando a gente prega sobre esses assuntos. E falando em ficar assustados, me permitam só contar uma história rápida para vocês. Quando eu era criança, sempre fui uma criança muito medrosa, sempre. E eu não me considero uma pessoa, um homem corajoso, não. Eu sou um cara que normalmente, uma pessoa que normalmente sente medo. Eu me lembro que quando eu era criança, um dia nós chegamos de carro. Meus pais tinham terminado aquela casa onde a gente estava morando. E nessa casa nós não tínhamos ainda, no quintal de atrás da casa, nós não tínhamos ainda um cerco protetor. Nós não tínhamos um paredão. Nós não tínhamos uma parede que fechasse aquele quintal da parte de trás da casa de meus pais. Nós chegamos em casa. E nesse dia, meu pai iluminou até o final do nosso terreno, com a luz do carro. E nesse momento, 2 pessoas se passaram na frente da luz do carro. Eu era uma criança, não sei quantos anos, mas está gravado na minha mente, está frisado na minha mente esse momento. E foi nesse momento no qual meu pai desceu do carro, saiu correndo para tentar pegar essas pessoas que estavam dentro do nosso terreno. O tempo se passou, mas eu sempre tive no meu coração essa sensação da insegurança do terreno da minha casa, do quintal da minha casa. Meu pai construiu na parte de atrás um pequeno apartamento. E lá atrás a gente tinha guardado algumas coisas especiais. Sabe aquele lugar onde você guarda tudo que não serve e vai parar lá atrás? Isso. E a minha mãe sempre pedia para mim que eu buscasse alguma coisa. Eu sou o filho mais velho de 6 irmãos. Então quem que tinha que buscar as coisas? Eu. E eu sempre torcia para que, se a minha mãe pedisse alguma coisa para eu buscar, seja de dia. Porque eu tinha muito medo de escuridão. Muito medo mesmo. Mas eu me lembro de um dia no qual eu saí, abri a porta, eu olhei para um lado, olhei para o outro e comecei a andar. Devagar. Olhava para um lado, a casa já estava fechada, já tinha paredão, já tinha um cerco protetor, tinha um ambiente seguro na teoria, mas eu fiquei com essa sensação de medo. Por quê? Porque a minha natureza como ser humano, como o Jorge que eu sou, além de ser tímido, eu sinto muito medo das coisas. Das coisas que estão pela frente, das coisas que eu não conheço, das coisas que eu não posso controlar. Sinto medo.
E aí eu fui, andando. E para chegar lá, era cruzar todo um corredor escuro. E chegando lá, eu conseguia deixar a luz acesa. Essa noite, era uma noite escura lá no sul da Argentina. Eu andei até chegar lá. Aí eu comecei a tatear para ver se eu conseguia ligar a luz. E a luz por alguma razão não ligou. Aí eu entrei no quarto para buscar aquilo que mamãe tinha pedido. E aí eu tentei achar e não achava. Eu continuei buscando. Mas chegou um momento que eu fiquei completamente congelado. Por que eu senti? Uma sombra passou pela minha frente. Eu não sabia se era uma pessoa, se era um animal ou se era um fantasma. Porque medo te faz ver coisas que às vezes não existem. Eu fiquei petrificado, congelado, frisado, sem saber o que fazer. Na minha tentativa, comecei a gritar: mãe! E a minha mãe entrou em desespero e foi lá atrás para buscar o Jorge. Imagina um gordinho lá atrás gritando porque tinha medo de quê? De uma sombra, de escuridão, daquilo que era desconhecido. E agora eu me pego em alguns momentos, já adulto, pensando no que está pela frente, e eu digo: será que eu sou como essa criança que tem medo de escuridão? E aí eu começo a estudar a Bíblia de uma forma diferente, pensando de uma forma diferente. Porque eu sei que você, como cristão, muitas vezes gosta de ouvir os sermões, as pregações, desde um ponto de vista no qual as coisas sempre estão saindo bem. E realmente a gente quer ouvir isso, é a nossa natureza, esse senso de proteção que nós temos. Mas tem momentos nos quais a gente tem que parar para pensar nesses assuntos. Por quê? Porque o nosso preparo para o que está vindo pela frente é agora. E me permita falar com total sinceridade para você. Eu acho, opinião pessoal, é o Jorge que está falando, não é Bíblia, não é Ellen White, igreja. É o Jorge que está falando. Eu acho que Deus permitiu pandemia para a gente repensar algumas coisas em relação com a nossa espiritualidade. E muitos de nós não estamos cientes da oportunidade que a gente muitas vezes está deixando passar. Agora você vai ver por que eu estou falando isso. Daniel 12, verso 1, diz: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia que nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas, naquele tempo, será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito onde? No livro. Meus queridos, eu gostaria de rapidamente aprofundar em algumas questões importantíssimas sobre este texto bíblico. Ellen White, no capítulo 39 desse livro que acabei de mostrar, ela explica uma sequência cronológica do tempo de angústia. Mas antes disso, eu gostaria de falar para vocês alguns assuntos importantes. Primeiro, Daniel está dizendo assim: nesse tempo. A grande pergunta é: qual tempo? Se você vai em Daniel capítulo 11, verso 40, você vai encontrar que Daniel, verso 40, diz: no tempo do fim. E Daniel, na continuidade do texto bíblico, no capítulo 12, verso 1, diz: nesse tempo. Qual tempo? Tempo do fim. Se você vai para o verso 4 do capítulo 12, texto um pouco mais conhecido do capítulo 12 de Daniel, diz assim: até o tempo do fim, muitos o escudrinharão. Qual o tempo que Daniel está dizendo? Qual o tempo que Daniel está fazendo ver a seu povo, ao povo de Deus? Naquele tempo, nesse tempo, no tempo que está no futuro, quando? Tempo do fim.
Tempo que estava no futuro para ele. A grande questão é, será que esse tempo está muito além da gente agora? Muito na nossa frente, no nosso futuro? A profecia bíblica no livro de Daniel diz claramente que nós estamos vivendo nos últimos tempos, no tempo do fim. A partir de 1798, 1844, profecias que todos aqui conhecem. Nós sabemos que estamos vivendo no tempo do fim. Essa mensagem de Daniel é para você e é para mim. Aí vem a grande pergunta, a segunda pergunta desse texto bíblico. Diz aí, se levantará quem? Miguel. Aí eu fui pesquisar um pouco mais e estudar e aprofundar isso. Nós sabemos, Miguel é quem? Miguel é Cristo, é Jesus. Apocalipse capítulo 3, 12, verso 7, 9. Gente, preciso trocar de microfone. Apocalipse capítulo 12, versos 7 a 9, diz claramente que se levantará Miguel para pelejar contra o dragão, a serpente antiga. E nesse texto bíblico de Daniel capítulo 12, diz que ele é o defensor, o príncipe de seu povo. E se você vai em Judas, verso 9, você vai encontrar que o texto bíblico diz que o arcanjo Miguel está pelejando com Satanás pelo corpo de Moisés. A grande pergunta que eu tenho nessa manhã é, no tempo do fim, quem se levantará? O texto bíblico é muito claro, é Miguel. É aquele que é príncipe, ou seja, um grande governador. É aquele que é defensor de seu povo. É aquele que não deixará você passar por situações mais difíceis do que você poderia aguentar ou suportar. E além disso, é esse Miguel que é o comandante das hostes celestiais, que muito em breve virá buscar seu povo. Esse Miguel, no tempo do fim, se levantará. Amém? Agora, o texto bíblico diz claramente que quando se levante esse defensor, esse príncipe, esse comandante, haverá um tempo de angústia qual nunca houve. Venha junto comigo, por favor, em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, textos bíblicos que quando eu estive aqui também li, mas de uma outra ótica. Mateus capítulo 24, verso 21. E eu acho aqui que esse sermão é uma continuidade daquele sermão que eu preguei no mês de julho. Verso 21 diz: porque nesse tempo, olha que interessante, a mesma frase aparece aqui que Daniel usou. Qual tempo? Naquele, lá, no fim dos tempos. Aqui é Jesus no sermão profético de Mateus capítulo 24, que diz, porque nesse tempo haverá grande tribulação. E essa tribulação, disse Jesus, como desde o princípio do mundo até agora, não tem havido nem haverá jamais. Eu não sei vocês, mas quando eu leio esses textos bíblicos eu fico assustado. Porque a minha natureza é ser um cara que sente medo das coisas e daquilo que é desconhecido. Então eu sinto um pouco de temor por aquilo que está sendo escrito aí. E se você vê no livro de Jeremias, capítulo 30, o verso 7, Deus, através do profeta Jeremias, nós estudamos isso em alguns dias atrás, uma semana mais ou menos. O texto bíblico diz em Jeremias capítulo 7, e acho que Jesus pegou essas palavras de Daniel, de Jeremias, para explicar o momento prévio à vinda de Jesus. E disse assim, verso 7, que grande é aquele dia. Jeremias 30, verso 7. Que grande é aquele dia. E não há outro semelhante. E é tempo de quê? De angústia para quem? Para Jacó.
Eu fui estudar um pouquinho mais sobre esse assunto. E quando seria esse tempo de angústia? E em 10 minutos eu vou tentar resumir tudo isso. Uau! Quando vai ser esse tempo de angústia de Jacó? Ellen White faz uma cronologia muito interessante e lamento não conseguir passar essa cronologia agora para vocês. Mas vou tentar explicar rapidamente. Vocês perceberam que em Daniel 12 diz que Miguel se levantará. Para que ele se levantará? Ele se levantará para justamente dar aos salvos a recompensa. Apocalipse capítulo 22. E para aqueles que não aceitaram Jesus como seu salvador pessoal, em um momento específico, Jesus virá para castigar aqueles que não aceitaram a Deus. Apocalipse 15 e 16. As pragas ou flagelos de Deus registrados na palavra. Agora me permita só mencionar o seguinte. Ellen White diz, no capítulo 39 do grande conflito, os resgatados, que num momento específico, quando Jesus termine o seu ministério sumo sacerdotal no santuário celestial, ele se levantará e acontecerá um fato muito importante. Não haverá mais oportunidades para ninguém para aceitar a Deus ou rejeitar a Deus. Apocalipse capítulo 22 diz claramente, aquele que aceitou, aquele que é santo, agora é santo, aquele que não, não. Acabou a oportunidade. Fechou a oportunidade. Fechou o momento de decisão. Daniel capítulo 7 apresenta um momento muito interessante, que é o momento no qual finaliza uma parte, uma sequência dos juízos de Deus. E aí o Filho do Homem se levanta, e agora sim, se levanta para quê? Para vir e trazer uma recompensa para aqueles que aceitaram a Deus como seu único Deus. Mas aqueles que não aceitaram, a partir desse momento, já não tem como aceitar no futuro. A porta da graça se fechou. Em Mateus capítulo 25, no final da parábola das 10 virgens, aparece um detalhe muito interessante que diz assim: depois de ter ficado dormidas as 10 virgens, aquelas que tinham o azeite necessário, elas conseguiram entrar nas bodas do Cordeiro, nas bodas do noivo. Mas as outras que saíram para buscar o azeite e chegaram atrasadas, não conseguiram entrar. Por que não conseguiram entrar? Porque a porta da boda tinha se fechado. A porta da oportunidade tinha se fechado. Não tinha mais oportunidade para decidir ou para mudar as coisas. Estamos chegando num momento no qual, profeticamente falando, Jesus vai se levantar de seu trono e já não haverá mais oportunidade para as pessoas aceitarem Jesus. E esse será o momento no qual fechará a porta da graça. Essa frase não existe na Bíblia como fechamento da porta da graça. Mas Ellen White fala sobre esse momento. E o fechamento da porta da graça é como um momento na arca de Noé. Chegou um momento no qual aqueles que tinham oportunidades de entrar dentro da arca, antes do dilúvio, poderiam ter entrado. Mas chegou um momento no qual o anjo do Senhor fechou a arca e ninguém mais podia entrar. Ninguém mais. A salvação tinha se fechado. Está chegando um momento, meus queridos irmãos, onde a graça de Deus, o Espírito Santo, está se retirando da terra. E quando isso acontecer, o povo de Deus, que gastou tempo para se conectar com Deus, que gastou tempo para estar na presença de Deus, através da oração, através do estudo da palavra, permanecerá firme, esperando o retorno de Jesus, amém?
Pastor, mas fala de esperança. Estou te falando de esperança. Qual é a esperança? A esperança é que hoje nós precisamos acertar a nossa vida com o Senhor. Pastor, e o tempo de angústia? Gente, 5 minutos. Não posso explicar tudo isso, mas vou explicar num outro sermão que eu vou conseguir falar um pouquinho mais, Ronald. Mas vai lá na tua casa e estuda isso. Vai, por favor. Leia o livro do pastor Arilton. Que ele já pregou algumas semanas proféticas aqui, que está começando um estudo bíblico hoje, pastor. Leiam o livro do pastor Arilton falando sobre o livro de Daniel. E estudem, por favor, o capítulo que fala sobre o tempo da graça. O fechamento da porta da graça. Só rebobinando. Está chegando um momento na história da humanidade onde Miguel se levantará. Mas lembra de uma coisa, quando ele se levantar, ele se levanta com um propósito específico. Pastor, qual é o propósito específico de Jesus voltar? Se você prestou atenção, vamos voltar em Daniel capítulo 12. Diz, haverá um tempo de angústia. Jeremias diz, tempo de angústia de Jacó, ou para Jacó. Mas o texto bíblico também diz que naquele tempo será salvo o povo. Amém? Então, se você queria sair da igreja hoje com esperança, a esperança é essa aqui. Nós vamos passar como filhos de Deus, fiéis, filhos de Deus, um tempo de angústia para Jacó. Quando? Logo após o fechamento da porta da graça. E logo após o fechamento da porta da graça, para os filhos de Deus será um tempo de angústia. E esse tempo de angústia tem a ver com uma reflexão profunda sobre a própria situação espiritual. Os filhos de Deus também passarão por um tempo de angústia. Porém, aqueles que não são filhos de Deus, que não aceitaram a graça poderosa e transformadora de Jesus, passarão pelas pragas finais antes de Jesus voltar. Mas repito, nesse tempo o povo de Deus será salvo. Amém? Jeremias e Isaías, eles dizem assim, meu povo voltará e com alegria me louvará. Amém? Por quê? Porque esses são os que passaram por esse tempo especial de angústia. E aí pergunto, qual é a angústia que esse povo sofreu? Se é a angústia de Jacó, eu preciso ir para a história de Jacó. Gênesis capítulo 32, você conhece muito bem a história. Eu achei muito interessante que o pastor Arilton, nesse livro, Daniel, das profecias, ele faz um quadro muito interessante em uma comparação entre Jacó e o remanescente do tempo do fim. Ou seja, você e eu. Gênesis capítulo 32, verso 9. O contexto é Jacó está voltando para sua terra. Ele manda mensageiros para seu irmão Esaú. Ele tinha enganado, traído seu irmão. Seu irmão tinha jurado a morte para Jacó. Jacó estava triste por isso. E o texto bíblico diz, no verso 6, que quando Jacó estava indo com a sua família, Esaú estava indo para Jacó. Jacó estava voltando para sua terra. Esaú estava indo para o encontro de Jacó. Estava indo com 400 homens, 400 soldados. Para matá-lo, claro. Aí muitas vezes eu me perguntei, será que a angústia de Jacó tinha a ver especificamente com o medo à morte? Será que os filhos e filhas de Deus precisamos temer daquilo que está vindo pela frente? Sim, claro que precisamos. Porque somos humanos. Ninguém é super-herói aqui. Ninguém gosta de morte, ninguém gosta de separação, ninguém gosta de tristeza, ninguém gosta de angústia. Essa é a realidade. E que Deus não te preparou para isso. Deus não te fez para isso. Ninguém de nós está preparado para isso.
Agora, ao mesmo tempo, angústia. Qual foi a principal angústia de Jacó? O medo à morte. Se você para ler os versos 9, diz o texto bíblico, Gênesis 32, verso 9. Diz, e orou Jacó. Olha que linda oração. Diz, Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, o Senhor que me disseste, torna a tua terra, a tua parentela, e te farei bem. Ele orou. Ele estava reclamando a promessa, mas Senhor, o Senhor ia me fazer bem, mas agora eu vi que meu irmão está vindo com 400 soldados para me matar. No verso 10, ele diz, eu sou indigno de todas as tuas misericórdias e de toda a tua fidelidade que o Senhor tem usado para com teu servo, para comigo. Verso 11, ele ora e diz assim, livra-me das mãos de meu irmão, porque eu temo, para que não venha ele matar-me, e que não mate meus filhos e as mães que estão comigo. Verso 12, ele reclama a promessa, disseste, certamente eu farei bem, e dar-te-ei a descendência como a areia do mar. Eu preciso terminar esse sermão, essa reflexão, abrir meu coração, esses pensamentos da seguinte forma. Eu acho que como adventistas do sétimo dia precisamos entender as profecias bíblicas. Estudar. Entender os tempos que nós estamos vivendo. Virão tempos difíceis. Virão tempos difíceis. Mas como a gente irá enfrentar, confrontar esses momentos difíceis? Da mesma forma que Jacó. Nesse momento duro da sua vida, o que ele fez foi orar. O que ele fez foi reconhecer a sua necessidade de Deus. O que ele fez foi pedir perdão pelo seu pecado. O que ele fez foi buscar aquele que ele sempre tinha buscado. Jacó não tinha uma experiência com Deus limitada a eventos religiosos ou cultos especiais. Jacó tinha uma experiência com Deus real e profunda de oração. E nesse momento no qual a vida dele corria perigo de morte. Imagina, faltando tão pouco para chegar a casa, né? Era só cruzar aquele rio que estava no vale de Jaboque. Ele só precisava cruzar. Mas antes de cruzar, aquele homem de Deus, que tinha uma experiência poderosa com Deus, de consagração, de interação, de intimidade com Deus, diz o texto bíblico que luta com Deus. No grande conflito, Ellen White diz que nesse momento de escuridão, nesse momento onde ele estava sozinho, não eram sombras e fantasmas que ele viu. Ellen White diz que alguém pegou ele pelo ombro. E nesse momento a reação de Jacó foi: eu preciso saber quem está do meu lado. E com certeza esse alguém que está aí está querendo me matar. E aí começa uma luta. Lembra de uma coisa, Jacó já estava orando. Jacó já tinha confessado seus pecados. Jacó já tinha aceito a misericórdia transformadora e perdoadora de Deus na sua vida. Jacó sabia quem era seu Salvador. E naquele momento de angústia, o grande pedido que ele tinha é: Senhor, se eu vou morrer, que seja pelo menos salvo e perdoado pelo Senhor por causa do meu pecado.
E vocês conhecem a história, ele luta com Deus. Até o raiar da alba, o nascer do sol. E Jacó não solta Deus. A Miguel. E é nesse momento onde o anjo de Deus olha para Jacó e diz: cara, me solta, preciso ir embora. Uma noite inteira, uma angústia inteira de luta para chegar ao início do dia. E Jacó se abraça. E aí aparece aquela famosa frase de Jacó: eu não te soltarei. Eu não te soltarei se o Senhor não quer me abençoar. Eu não te soltarei se o Senhor não me abençoar. E aí coisa estranha, qual é teu nome? Ele sabia. Qual é teu nome? Jacó, mas agora não será mais, a partir de agora será Israel. Porque você foi alguém que lutou com Deus. Teve uma experiência com Deus de luta. E saiu vitorioso dessa experiência com Deus. Gente, o grande tempo de angústia que está vindo pela frente realmente poderá ser passado se nós diariamente, neste momento, nós gastamos tempo em uma comunhão íntima com Deus, lutando com Deus, para aceitar Jesus e sua graça transformadora na nossa vida. Lembra de uma coisa, Caminho a Cristo diz claramente: você não pode fazer absolutamente nada da tua parte para ganhar ou para receber um pouco a mais da salvação. Nada. Porque a salvação é pela graça. Mas neste tempo de graça é que você precisa aceitar essa salvação na tua vida. Como, pastor? Orando profundamente, estudando a palavra com Deus e buscando a comunhão íntima com Deus. Quando? Agora. Porque a partir do momento no qual Jesus sair do santuário celestial e se levantar para vir e buscar seus filhos, não haverá mais tempo de decisão. Mas não faça isso por medo, não faça essa decisão por medo. Faça essa decisão por amor, porque sabe por que Jesus voltará? Porque Ele está com saudade de seus filhos. Ele está com saudade de ti, de tal maneira que Ele está cansado de ver a gente sofrer. E como Ele está cansado de ver você sofrer, despedindo os teus seres queridos, os teus entes queridos, as pessoas que você ama, porque Ele está triste por aquilo que você está sofrendo, e por essa razão que Ele quer voltar. Quando? O antes possível. Mas antes de Ele voltar, algumas coisas têm que acontecer. Mas se você quer estar preparado para aquele tempo de angústia, você tem que se consagrar hoje, passar por esse processo de transformação espiritual como nunca antes, onde a oração e estudo da palavra seja o ar que você respira, a cada dia, a cada segundo. Onde você abandone completamente os seus pecados, onde eu abandone os meus pecados. Aqueles que só você conhece. E se entregue completamente a Jesus, para que a graça transformadora de Jesus limpe, transforme, purifique a tua vida. Porque lembre de uma coisa, Daniel capítulo 12, verso 1 diz que naquele tempo, quando Miguel se levantar, quando seja tempo de angústia, Ele virá para libertar a seu povo. Amém? E quando Ele venha para libertar a seu povo, diz que vai libertar a todos aqueles que estão inscritos. A pergunta é: inscritos onde? No livro. Apocalipse capítulo 22, diz que aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, na graça de Jesus, terão direito, possibilidade de entrar para receber a herança prometida por Deus. Meus queridos, disso se trata. O tempo de angústia não tem a ver com medo às pragas, porque as pragas não irão cair sobre os filhos de Deus. As pragas irão cair sobre aqueles que não aceitaram a Deus. O tempo de angústia de Jacó, o tempo de angústia do povo de Deus, tem a ver especificamente com a luta intelectual, emocional que nós teremos para saber se os nossos pecados foram perdoados.
É por essa razão que hoje é dia de entrega, hoje é dia de salvação, hoje é o dia da decisão, hoje é o dia de você dizer assim: Jesus, eu sou teu, eu me entrego, eu não quero lutar mais comigo mesmo, eu quero viver para ti. Meus queridos, não há tempo que perder, porque a decisão tem que ser feita hoje, na nossa vida. Porque Jesus logo, logo virá. Logo, logo virá. E aqueles que puderem estar vivos, receberão Jesus nas nuvens dos céus. Mas às vezes me pergunto, será que eu estarei esperando vivo ou será que eu estarei passando o descanso? A vida é um respiro. A vida precisa ser aproveitada. E você precisa aproveitar essa vida para tomar a melhor decisão da sua vida. Aceite Jesus. Abrace Jesus. Porque Ele hoje te abraça. Para que você consiga passar os momentos difíceis que irão vir pela frente. Mas que esses momentos são nada mais e nada menos que os preâmbulos daquele grande momento onde a gente virá Jesus voltar. E tudo aquilo que a gente conhece, de dor, de tristeza, terminará. E poderemos ir para morar realmente com o nosso Deus. Você entendeu a mensagem? Repito, eu sou um cara medroso. Mas eu não trouxe essa mensagem para causar medo, mas sim para pensar. Eu trouxe essa mensagem para que você entenda que a tua decisão tem que ser hoje. Porque no momento não haverá mais oportunidade. Eu trouxe essa mensagem para que você converse com Deus hoje e diga: Senhor, aqui estou para me consagrar, me transformar. Você gostaria de entregar a sua vida para o Senhor hoje, nesta manhã? Você gostaria de se colocar em pé e a gente orar juntos? Pai querido, a mensagem é difícil. O momento é difícil. Mas ao mesmo tempo a mensagem é esperançadora, é esperançosa. A mensagem que recebemos é que o Senhor nos libertará dos nossos pecados, pela graça e misericórdia de Jesus. Cumpra as suas promessas, Senhor. Se levante para defender seu povo, Senhor. E Senhor, se algum de nós está passando por momentos difíceis, Pai querido, cumpre as tuas promessas. E querido Deus, nos ajude a alinhar nossa vida com a tua vontade, Senhor, e não com a nossa. Nos ajude a abandonar os nossos pecados e viver na tua graça a cada dia. Abençoa a igreja, o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.